paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos reunidos em mais uma escola bíblica para aprender e crescer e fortalecer a nossa fé por meio da palavra de Deus. Antes de iniciarmos, pense, quantas decisões você tomou essa semana? Todas elas foram influenciadas por alguma fonte. Seja conselhos, sejam sentimentos, experiências ou informações, não é? Agora, hoje estudaremos as Sagradas Escrituras, a única fonte totalmente segura, verdadeira e inspirada por Deus para orientar a nossa fé e a nossa vida cristã. Oremos então, iniciando, querido eterno Deus, em nome de Jesus, teu Filho, pedimos por esta lição, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, abra os nossos olhos espirituais ao entendimento dessa palavra maravilhosa que é a Tua Palavra, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a fé sem palavra, ela se torna frágil, mas quando estamos firmados nas Escrituras, somos fortalecidos pelo Espírito Santo para viver de modo agradável a Deus, né? A nossa lição é de número 4, as Sagradas Escrituras, e essa lição ela é baseada nos ensinos da Igreja de Deus, né? Do aluno pentecostal. E então vamos às Escrituras, né? Vamos à palavra. As Sagradas Escrituras foram escritas ao longo de aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 autores em contextos históricos, culturais e geográficos distintos. Mesmo assim, apresentam unidade, coerência e uma mensagem central, a revelação de Deus e seu plano redentor em Cristo. No Antigo Testamento, revela Deus, santidade, né? Sua santidade, a sua lei e promessa do Messias. O Novo Testamento vai falar o quê? Revela o cumprimento dessas promessas em Cristo Jesus. Ah, tá. Que bom, né? Em Lucas capítulo 24, verso 27 e Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Confira lá. A Bíblia é inspirada por Deus. É a autoridade final, palavra de fé, né? É a palavra para a nossa fé. É a doutrina e prática cristã. Ela é confiável, suficiente e verdadeira. Deve ser interpretada sob iluminação do Espírito Santo. Se você ler lá 2 Timóteo, aí na lição, né? Capítulo 3, 16 e 17, 2 Pedro capítulo 1, versos de 20 a 21. Bom, o que são as Escrituras? O que são elas? As Escrituras são a palavra de Deus escrita, revelada ao homem para quê? Ensinar a verdade, corrigir o erro, conduzir à salvação e orientar a vida cristã. É isso que a Bíblia vai falar para você e para mim. Não são apenas um livro histórico, mas uma palavra viva e eficaz. Hebreus 4, 12. Essa Bíblia foi inspirada por Deus. Ela teve inspiração, revelação e iluminação. O que é revelação? Deus se deu a conhecer. E inspiração, pastor? Deus guiou os autores bíblicos, né? E a iluminação? O Espírito Santo ajuda o crente a compreender. Esses três elementos são essenciais para entendermos, né? E aí vem, para você firmar a ideia. Assim como um fabricante fornece um manual para o uso correto de um produto, seu celular, sua TV, sua máquina de lavar, seu liquidificador, você recebe um manualzinho, né?
Aquele manualzinho dá instruções de como você ligar, desligar, usar com prudência. Deus nos deu a Bíblia como manual para a vida espiritual. Então vamos saber usar esse manual. Saber como funciona o corpo humano, os relacionamentos, a vida com Deus e a vida com o próximo. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos. Em um caminho escuro, a luz evita quedas e desvios. A palavra de Deus ilumina decisões, atitudes e escolhas diárias. A Bíblia deve ser lida, estudada e praticada diariamente. O Espírito Santo usa a palavra para convencer, consolar e transformar. A experiência nossa pentecostal nunca contradiz as Escrituras. Está alinhada, O Espírito Santo inspirou a palavra, é o mesmo que aplica ao coração do crente. João 16:13 e Atos 17:11. Deixo aqui 5 perguntas para refletir. Por que a Bíblia é a autoridade máxima da fé cristã? Segunda, qual é o perigo de experiências espirituais sem base bíblica? Como diferenciar a interpretação correta de opinião pessoal? De que forma a palavra molda o caráter e comportamento? E a última pergunta, qual é a sua prática diária da leitura bíblica? Muito bom, A gente pensar nisso aí. É de suma importância. Tiago capítulo 1, verso 22 a 25. Reflita sobre as nossas ações, Vamos então finalizar com uma oração. Eu creio que Deus ele continua falando conosco por meio da palavra. A questão não é apenas ouvi-la, mas obedecê-la, Então Deus convida a você a leitura, a meditação, e Ele quer renovar com você. E você toma essas decisões. Eu quero renovar um compromisso com a palavra e com o Senhor. Josué diz assim, capítulo 1, verso 8: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos por Tua palavra ser fiel e verdadeira. Ajuda-nos a amá-la, compreendê-la e praticá-la sob a direção do Teu Espírito Santo. Que ela transforme nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Meu irmão, eu gostaria que você nessa semana põe em prática a leitura da Bíblia. Leia o Novo Testamento, depois você passa para o Velho. Demonstre confiança na Escritura e destaque toda a experiência que você tiver fundamentada na palavra. Isso vai ser muito bom, tá? Fica com Deus e até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir, estarmos juntos novamente.